A porta da igreja de São Roque em Lisboa rangeu alto o suficiente para cortar o murmúrio abafado dos presentes. O caixão de Ana Silva estava no centro do coro, rodeado de lírios brancos e velas tremulando. A família ocupava a primeira fila, o pai Manuel, rígido e vermelho de olhos, a mãe Teresa, encolhida num lenço preto, o irmão mais novo Pedro ao lado, com o rosto congelado. Amigos e conhecidos enchiam os bancos, sussurrando condolências e perguntas sobre o acidente de carro que supostamente a levara. Então ela entrou. Ana Silva caminhou pelo corredor central com passos firmes, o vestido preto simples colado ao corpo, o cabelo solto caindo sobre os ombros. O silêncio foi imediato e absoluto. Alguém deixou cair o missal. O padre parou a meio da oração. Manuel levantou-se, as mãos a tremer. Ana? Ela não respondeu logo. Parou diante do caixão vazio, porque o corpo nunca fora encontrado, e virou-se para a Assembleia. Pegou no microfone que estava sobre o púlpito. Eu não morri. Fingi a minha morte. E hoje vim aqui porque já não consigo viver com o silêncio. Um gemido coletivo subiu da multidão. Teresa cobriu a boca com as mãos. Pedro ficou de pé, os punhos cerrados. Ana respirou fundo. Eu sou lésbica. E durante 10 anos amei uma mulher chamada Beatriz. Escondi isso de todos vocês. Hoje vou contar porquê. Ela fez uma pausa. Os olhos percorreram a igreja, detendo-se em cada rosto conhecido. Depois começou a contar, como se estivesse a falar apenas para si mesma. Tudo começou há 12 anos, quando Ana tinha 23 anos e se mudou para Lisboa para trabalhar como advogada num escritório pequeno mas respeitado. A família ficou em Coimbra, orgulhosa da filha que venceu na capital. Ana sempre fora a filha perfeita, estudiosa, educada, discreta. Ninguém suspeitava que, desde a adolescência, ela sentia um vazio que os rapazes da escola nunca preenchiam. Numa tarde de outono, no café à brasileira, ela viu Beatriz pela primeira vez. Beatriz estava sentada numa mesa ao canto, com um caderno de desenho aberto, o cabelo loiro preso num rabo de cavalo desleixado, os olhos verdes concentrados no esboço de uma rua de Alfama. Ana pediu um café e, sem saber porquê, sentou-se na mesa ao lado. Beatriz ergueu o olhar e sorriu. Está a desenhar o quê? Perguntou Ana, surpreendida com a própria ousadia. Uma mulher que passa todos os dias aqui e nunca olha para cima, respondeu Beatriz. Elas falaram durante horas. Beatriz era pintora, 20 anos na altura, recém-chegada do Porto, livre de amarras. Ana sentiu qualquer coisa mexer dentro de si, algo que a assustava e atraía ao mesmo tempo. Nos meses seguintes, os encontros tornaram-se rotina. Primeiro cafés, depois passeios à beira-tejo, depois jantares em apartamentos pequenos. O primeiro beijo aconteceu numa noite de chuva, debaixo de um toldo em bairro alto. Ana sentiu o mundo parar. Mas também sentiu medo. Ela sabia o que a família pensaria. Manuel, o pai rígido, sempre falava de valores tradicionais. Teresa, a mãe, ia à missa todos os dias e acreditava que o casamento era sagrado. Pedro, o irmão mais novo, ainda adolescente, idolatrava a irmã mais velha e nunca questionaria nada. Ana decidiu esconder. Beatriz aceitou, embora doesse. Não quero ser o teu segredo para sempre, dizia Beatriz às vezes, a voz baixa. Mas Ana respondia sempre o mesmo. Ainda não estou pronta. Os anos passaram. Ana subiu na carreira, comprou um apartamento pequeno em Alcântara, viajava com Beatriz para o Algarve ou para a Espanha quando podiam. Em casa, fingia namoros falsos com colegas de trabalho para despistar a família. Quando Manuel perguntava e o namorado, ela sorria e mudava de assunto. Até que, há 2 anos, Manuel anunciou que tinha encontrado o homem perfeito, João Mendes, 38 anos, engenheiro civil, filho de amigos da família, rico e católico praticante.
Ele é o que tu precisas, Ana. Já tens 33 anos. Está na hora. Ana recusou. Manuel insistiu. Teresa chorou. Pedro disse que seria bom ter um cunhado fixe. A pressão cresceu. Ana começou a ter ataques de ansiedade. Beatriz tentava ajudar, mas Ana afastava-a cada vez mais. Tu tens medo de mim ou medo deles? Perguntou Beatriz numa noite, os olhos cheios de lágrimas. Ana não soube responder. Foi aí que a ideia nasceu, desaparecer. Fingir a morte. Deixar que a família seguisse em frente sem ela. Era drástico, mas parecia a única saída. Ana planeou tudo com uma precisão fria. Comprou um carro usado, falsificou documentos, arranjou um contacto para simular o acidente na A1. Deixou o carro destruído numa ravina perto de Santarém, com sangue falso e os seus pertences dentro. Depois fugiu para a Espanha, para uma aldeia perto de Sevilha, onde ninguém a conhecia. Mas não conseguiu ficar longe. Passados 3 meses, a culpa começou a corroer. Ela via notícias online sobre o funeral adiado porque o corpo não fora encontrado. Lia mensagens de Beatriz, desesperadas, publicadas em redes sociais. Se estiveres viva, por favor volta. Ana chorava todas as noites. Percebeu que fugir não era liberdade, era outra prisão. Decidiu voltar. Mas não em silêncio. Ia enfrentar tudo. Enquanto isso, em Lisboa, a família vivia o luto. Manuel mal falava. Teresa passava horas na igreja a rezar pela alma da filha. Pedro, agora com 25 anos, tornara-se mais fechado, bebia mais. Beatriz aparecia às vezes na casa da família, tentando consolar, mas era recebida com frieza. Teresa culpava-a em silêncio, acreditando que Beatriz influenciara Ana. Manuel nem olhava para ela. Beatriz sofria em segredo. Ela sabia que Ana estava viva, Ana enviara-lhe uma mensagem anónima, pedindo tempo. Beatriz esperava, mas o coração estava partido. Ana regressou a Portugal há 2 semanas. Alugou um quarto em Sintra, passou dias a escrever. Gravou um vídeo longo, a confissão completa. Explicava o amor por Beatriz, o medo da rejeição, a pressão da família, a decisão de desaparecer. Pedia perdão, mas também exigia verdade. No dia do funeral, que finalmente foi marcado, Ana preparou-se. Vestiu-se de preto, maquiou-se ligeiro, respirou fundo. Quando entrou na igreja, o coração batia tão forte que achou que ia desmaiar. Depois de anunciar que estava viva e que era lésbica, Ana ligou o projetor que tinha mandado instalar discretamente. O vídeo começou. A sua voz ecoou pela igreja. Eu amo Beatriz há 10 anos. Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Escondi isso porque tinha medo de vos perder. Mas esconder-me estava a matar-me aos poucos. Fingi a morte porque achei que era a única forma de escapar. Mas percebi que escapar não resolve nada. Hoje estou aqui para pedir perdão. E para pedir que me aceitem como sou. O vídeo terminou. Silêncio. Manuel levantou-se, o rosto vermelho. Isso é uma vergonha. Como é que podes fazer-nos isto? Teresa chorava em silêncio. Pedro olhava para o chão. Beatriz, que estava na última fila, aproximou-se devagar. Os olhos cheios de lágrimas, mas também de alívio. Ana olhou para ela. Desculpa-me por te ter feito sofrer. Beatriz não disse nada. Apenas a abraçou ali mesmo, diante de todos. O caos começou. Alguns saíram indignados. Outros ficaram chocados, mas curiosos. O padre tentou acalmar, mas ninguém o ouvia. Manuel aproximou-se da filha. Tu mataste-nos a todos por dentro.
Como é que podes dizer que nos amas? Ana respondeu, a voz firme pela primeira vez. Porque vos amo é que estou aqui. Se não vos amasse, teria ficado escondida para sempre. Os dias seguintes foram um inferno. A família reuniu-se na casa de Coimbra. Manuel recusava-se a falar com Ana. Teresa alternava entre choros e silêncios. Pedro era o único que parecia ouvir, embora não dissesse muito. Beatriz ficou ao lado de Ana, mas a tensão era palpável. Manuel olhava para ela como se fosse a culpada. Tu é que a meteste nisto, disse ele uma vez, apontando o dedo. Beatriz respondeu calmamente. Eu nunca a forcei a nada. Ela escondeu-me porque tinha medo de vocês. Manuel saiu batendo a porta. Ana sentia-se dividida. Por um lado, aliviada por ter falado. Por outro, destruída por ver a família sofrer. Numa noite, Teresa chamou Ana ao quarto. Eu sempre soube que havia qualquer coisa, disse ela, a voz baixa. Mas nunca imaginei isto. Dói-me, Ana. Dói muito. Ana sentou-se ao lado da mãe. Eu sei. Desculpa. Teresa pegou na mão da filha. Eu não sei se consigo aceitar. Mas não quero perder-te outra vez. Foi o primeiro sinal de esperança. Enquanto isso, a sociedade reagia. O caso chegou aos jornais, mulher finge morte para revelar que é lésbica. Comentários divididos. Uns condenavam o teatro, outros elogiavam a coragem. Ana lia tudo. Doía, mas também a fortalecia. Beatriz e Ana passaram noites a falar. Beatriz confessou que quase desistira. Eu amava-te tanto que doía esperar. Ana chorou. Eu nunca mais te vou deixar. Mas a família ainda era o obstáculo maior. Manuel marcou uma reunião com o padre da paróquia. Queria exorcizar a filha, dizia ele. Ana recusou-se a ir. Pedro, surpreendentemente, foi quem mais mudou. Eu sempre admirei a tua coragem, disse ele a Ana. Mesmo quando não percebia porquê. Ana sorriu pela primeira vez em semanas. Obrigada, maninho. O confronto final veio numa tarde de domingo. Manuel chamou toda a família para a sala. Eu não consigo aceitar isto, disse ele. É contra Deus, contra a família. Ana levantou-se. Pai, eu sou a mesma pessoa. A mesma que te ajudava no jardim, a mesma que tirava boas notas. Só que agora sou honesta. Manuel olhou para ela, os olhos úmidos. Tu destruíste a nossa família. Ana respondeu. Não. Eu salvei-me. E talvez, com o tempo, salve-nos a todos. Manuel saiu. Mas dessa vez não bateu a porta. Semanas passaram. Ana voltou a trabalhar, mas de forma remota. Beatriz mudou-se para o apartamento dela em Alcântara. Aos poucos, a vida começou a normalizar. Teresa ligava todas as semanas. Falavam de coisas banais, o tempo, a comida, o jardim. Nunca tocavam no assunto diretamente, mas o tom era mais suave. Pedro visitava-as frequentemente. Levava cerveja, jogava cartas, ria. Aos poucos, começou a perguntar sobre Beatriz, sobre a vida delas. Manuel demorou mais. Mas um dia apareceu sem avisar. Sentou-se na sala, calado. Ana serviu-lhe café. Queres falar? Ele abanou a cabeça. Ainda não consigo. Mas vim porque. Não quero perder-te. Ana sentiu um nó na garganta. Eu também não. Ele ficou meia hora.
Não falaram de nada importante. Mas foi um começo. A sociedade continuava dividida. Ana recebeu mensagens de apoio de desconhecidos, mas também insultos. Beatriz protegia-a, bloqueava contas, lembrava-a de que o importante era elas. Numa noite, Ana e Beatriz foram passear à beira-tejo. O sol punha-se, tingindo o rio de laranja. Eu quase te perdi para sempre, disse Beatriz. Ana apertou a mão dela. Nunca mais. Elas beijaram-se ali à vista de quem passasse. Pela primeira vez, Ana não olhou em volta com medo. O processo de aceitação foi lento, cheio de recaídas. Manuel ainda tinha dias maus. Teresa começou a ler livros sobre o tema, a falar com uma psicóloga. Pedro tornou-se maior aliado. Ana percebeu que a verdade não cura tudo de imediato. Mas era melhor do que a mentira. Meses depois, a família reuniu-se em Coimbra para o Natal. Foi a primeira vez desde o funeral. A mesa estava posta como sempre. Manuel sentou-se à cabeceira. Teresa trouxe o bacalhau. Pedro abriu o vinho. Beatriz estava lá, convidada por Ana. O silêncio inicial era desconfortável. Mas aos poucos a conversa fluiu. Falaram de trabalho, de viagens, de memórias antigas. Depois da sobremesa, Manuel ergueu o copo. Eu ainda não entendo tudo. Mas estou a tentar. Ana sorriu, os olhos marejados. Obrigada, pai. Teresa pegou na mão de Beatriz. Tu cuidaste dela quando eu não pude. Obrigada. Beatriz apertou a mão dela, sem palavras. Naquela noite, Ana e Beatriz dormiram no quarto de hóspedes. Ana chorou baixinho, de alívio. A vida não era perfeita. Ainda havia discussões, silêncios, dúvidas. Mas havia amor. E verdade. Ana aprendeu que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. E que às vezes, para salvar uma família, é preciso despedaçar a ilusão que a mantinha unida. Ana olhou para Beatriz, que dormia ao seu lado, e pensou, valeu a pena. Mas a pergunta fica no ar, para todos nós refletirmos. Foi certo Ana fingir a própria morte para forçar a família a enfrentar a verdade, ou ela deveria ter sido honesta desde o início, mesmo correndo o risco de ser rejeitada?